Olá pessoal, o professor Anderson está novamente aqui para começar um novo sistema com vocês, falando sobre sistema excretor. No sistema excretor, basicamente nós estamos falando da capacidade de eliminação de substâncias tóxicas dentro do nosso organismo. Ele é realizado principalmente através dos nossos rins. Então os rins são máquinas funcionais especializadas na retirada de excessos de substâncias e principalmente substâncias tóxicas. Quais seriam as substâncias tóxicas do nosso organismo de acordo com o grau de toxicidade, do maior para o menor? A principal substância mais tóxica que nós encontramos para o nosso corpo é a amônia. E esta amônia, presente dentro do nosso corpo, animais que excretam amônia são chamados de amoniotélicos. Existe também uma menos tóxica, a ureia, que é a nossa excreta principal. Então, os mamíferos, como excreta principal, possuem a ureia. Somos animais ureotélicos. E existem animais que excretam o ácido úrico, como, por exemplo, as aves. Mas deixa isso para outro momento, que depois eu vou fazer um aprofundamento disso com vocês. E esse ácido úrico são animais, então, uricotélicos. Então, dentro do grau de toxicidade, a substância mais tóxica que tem é a amônia, depois a ureia e depois o ácido úrico. Nós vamos falar também de doenças geradas, por exemplo, pelo ácido úrico. O nosso corpo ele produz uma alta concentração de amônia, mas esta amônia a gente consegue converter ela em ureia. Nesse ciclo aqui, que acontece lá no nosso fígado, chamado ciclo da ornitina. Então, lá no ciclo da ornitina, realizado pelo nosso fígado, consegue converter essa amônia em ureia, diminuindo a toxicidade dentro do meu corpo. E aí você já se imagina, mas peraí, professor, e o cara que tem uma cirrose hepática? E o cara que bebe demais e destrói o seu fígado? Ele vai comprometendo a capacidade, de realizar esse processo. Isso aumenta a toxicidade no corpo dele, ele envelhece mais rapidamente, ele vai se deteriorando mais rapidamente e doenças podem surgir, principalmente devido a isso aqui. Então, só para a gente fechar as partes, amônia mais tóxica, depois ureia, depois ácido úrico. Todas elas são substâncias nitrogenadas. Professor, irmão, nitrogênio não é importante para o nosso corpo, para a construção de moléculas? Sim, são importantes, mas o excesso dela causa prejuízos também. E o nosso sistema excretor, ele é formado pelo quê? Então, ele é formado por 2 rins, num formatinho de feijão, aproximadamente 12 centímetros, que possui a capacidade de fazer a filtragem. É ali que acontecerá esse processo de retirada das substâncias tóxicas. Depois, essa substância ela é conduzida por 2 ureteres. Então, os ureteres, ele sai dos rins, que localiza-se aqui nas nossas costas, Aí ele desce, faz uma curvatura, e ele desce por esses ureteres, conduzindo a urina. E ele tem aproximadamente 30 centímetros. E aí ele desemboca onde? Dentro da nossa bexiga urinária, onde a gente armazena, então, essa urina, aproximadamente de 300 a 350 ml. E isso, lógico, que varia de pessoa para pessoa e pode variar também do sexo masculino e feminino. O homem ele consegue armazenar um pouco mais que a mulher, até porque ela tem o útero ali sobre ele que acaba pressionando. E a gente sabe quando a mamãe, a mulher está grávida, o peso do bebê acaba empurrando mais essa bexiga para baixo e ela não consegue segurar muito o xixi. Por quê? Por causa da pressão que é criada em cima desse órgão. Então, a mulher, quando ela está já gestante com 6, 7 meses, várias vezes ela quer ir ao banheiro para quê? Para eliminar essa urina por causa da pressão do bebê sobre ele. E a eliminação, ou seja, a liberação dessa urina acontecerá através da uretra, que tem aproximadamente 18 centímetros. Então, a estrutura toda fundamental da formação da urina ocorre principalmente nos rins, depois ocorre a condução da urina através dos ureteres, bexiga urinária e depois pela uretra. Aqui é como se eu tivesse feito um corte transversal no rim. Então, fazendo um corte transversal nesse rim, nós conseguimos enxergar, então, aqui, a parte ampliada dele, Essa parte ampliada. Então, eu peguei o rim, ele estava assim, eu fiz um corte, você enxerga a parte interna. Esse rim, ele recebe o sangue, então, de uma ramificação da onde? Uma ramificação da artéria aorta. E essa artéria aorta, que nós sabemos que transporta o quê? O sangue arterial, o sangue oxigenado, traz as substâncias e ocorre uma ramificação para a artéria renal. Então, o sangue ele chega através de uma artéria, que é a artéria renal.
E essa artéria renal, então, irriga esse sangue, acontecendo a filtragem. Quando acontece a filtragem e o sangue vai sair de dentro dos rins, ele acaba saindo por onde? Por uma veia renal. Então, nós temos a ramificação da artéria aorta em artéria renal, que traz o sangue até os rins, e depois esse sangue ele sai através de uma veia renal. Aqui dentro nós encontramos algumas estruturas importantes. Por exemplo, aqui nessa parte mais externa do rim é onde nós vamos encontrar as unidades filtradoras. Essa parte é chamada de córtex renal e é aqui que acontecerá toda a filtragem. Após acontecer a filtragem que produz a urina, nós encontramos essas estruturas aqui, ó, chamadas de pirâmides de Malpighi ou papilas de Malpighi, por onde a urina acaba escorrendo. Então aqui de baixo a urina acaba saindo, tá? E sendo transportada através dos ureteres. Então a filtragem acontece aqui, a urina ela sai aqui para um sistema de tubos, tá? Interno que ela possui, saindo debaixo destas papilas ou dessas pirâmides de Malpighi. E a urina então é conduzida até a bexiga urinária. Quando nós pensamos nessa estruturação, que é o córtex renal, nesse córtex renal nós vamos encontrar milhões de unidades filtradoras. Quais são as unidades filtradoras? São chamados néfrons. Os néfrons é que são as estruturas capazes de realizar a separação das substâncias dentro do sistema renal. Então nós temos todo esse rim com 12 centímetros para ter estruturas finíssimas, milésimas de pequenas, tá? Capazes de realizar a filtração. E nós sabemos que quando uma pessoa ela perde a capacidade de fazer a filtração, ela perde as funções renais, ela acaba tendo que realizar um processo chamado de diálise, que isso é feito em uma máquina, e a máquina não possui essa mesma capacidade que o rim possui. Já se tem hoje, tentando descobrir mecanismos de se produzir células especiais com a produção de órgãos em laboratórios para que se assemelhe ao rim, ou com a nanotecnologia para produzir algo que se assemelhe a esse néfron para fazer a filtragem com eficiência. Mas a pessoa que tem a deficiência, ela tem que fazer a diálise, tá? Ela tem que ir lá e passar pela máquina, colocar um cateter no braço dela ou na perna, para realizar esse processo que deveria ser feito pelos rins. Voltando aqui na filtragem, então, lá no córtex renal, nós encontramos a estrutura nefrônica ou néfron. O néfron, ele possui algumas estruturas. O glomérulo renal. Nesse glomérulo renal é onde o sangue está chegando através de onde? Através da artéria renal. Então, ali dentro acontecem as ramificações e formam esse glomérulo. Quando o glomérulo chega até a cápsula renal ou cápsula de Bowman, você pode encontrar com esse nome, cápsula de Bowman, já acontece a filtragem aqui. E nessa filtragem é quando então a substância, ela faz esse processo, ó, sai daqui e entra dentro do glomérulo, formando uma substância chamada de filtrado. O que é o filtrado? Gente, basicamente é o plasma. Células sanguíneas não entram aqui dentro. Então as células vão voltar e vão sair do rim. Quando ele sai, aqui nesse glomérulo renal, o sangue chegou pela artéria e depois vai sair pela veia renal. Então é aqui que acontece a filtragem já. E nesta filtragem, formando o filtrado, eu tenho água, sais minerais, vitaminas, aminoácidos e tem aquelas substâncias tóxicas, amônia, ureia, ácido úrico. A nossa principal é a ureia. E esse filtrado chega no primeiro tubo do néfron, que é chamado de tubo proximal. Nesse tubo proximal já começa a ter uma reabsorção de água, porque a água é importante ser reabsorvida para dentro do meu corpo. Então aqui não está sendo eliminada, aqui está sendo reabsorvido. Eu preciso reabsorver água para dentro do corpo, porque a gente sabe que a água participa de reações, né, químicas, principalmente no corpo, transporte e distribuição de substâncias. E aí, se a substância continua descendo, que eu falei que ela é o plasma, praticamente sanguíneo, tá? E aqui dentro nós temos a outra parte que é a alça, onde acontece a reabsorção, sais, vitaminas, aminoácidos, tá? Importantes, depois vamos falar de problemas. Professor, se eu estiver liberando aminoácido mais, eu posso ter algum problema? Se eu estiver liberando carboidrato mais, tem algum problema? Aqui também, ó, eu não coloquei aqui ainda, mas vou colocar, ó, também acontece essa reabsorção de glicose, tá?
o açúcar também acaba sendo reabsorvido para dentro do nosso corpo. Depois nós vamos falar de problemas na aula para frente gerados por liberação de excesso de substâncias ou ganho demais dessas substâncias. Mas nessa parte do tubo proximal e da alça é onde acontece principalmente a reabsorção de água, sais, vitaminas, carboidratos, tá? Que vão voltar para dentro do nosso corpo. Após a alça, essa substância chega no tubo distal. Nesse tubo distal é onde acontece principalmente a liberação das substâncias. Vai liberar água, porque a urina compõe-se de 95% dela é água, mas vai se compor também do quê? De sais minerais, tá? Vai um pouquinho de vitaminas, vai um pouquinho, mas a porcentagem mínima é 1%. Aí depois vem as substâncias tóxicas, amônia, ureia e ácido úrico, tá? E aí aqui nesse tubo distal que acontece o recolhimento desta substância para ser eliminado. Ser eliminado e formar o quê? A urina. A urina, então, ao ser formada aqui, ó, ela é liberada onde? No tubo coletor. Desse tubo coletor, aí ele é liberado lá pelas papilas, que eu falei, chega até o canal dos ureteres e é levado até a bexiga. Então, aqui eu já tenho o quê? A urina formada. E é nesse tubo distal, então, que recolheu as substâncias tóxicas, um restinho de amônia que poderia ter, a principal excreta nossa, nitrogenada, que é a ureia, o ácido úrico e água, tá certo? Formando esta urina, nós sabemos que a urina, ela tem uma cor amarelada. Professora, eu bebo bastante água, minha urina não é amarelada. Não tem problema. Eu sei que não é porque acontece uma diluição. Mas por que a nossa urina, ela, na maioria das vezes, ela tem essa tendência de ter a cor amarelada? Porque é degradado lá no nosso fígado e no baço as células de hemácias velhas. E as hemácias velhas compõem-se de uma proteína, que é a hemoglobina. E a hemoglobina, quando é liberada, libera a substância chamada urobilina. Então, o que deixa a nossa urina amarelada é a urobilina. Se eu bebo bastante água, eu aumento a diluição da urobilina, o xixi fica mais claro, e é bom beber água porque ele elimina o excesso de substâncias. Mas não se engane, se você beber água demais, você acaba perdendo demasiadamente sais, vitaminas e aminoácidos. Tem que tomar cuidado com isso, tem uma quantidade ideal para cada corpo e para a sua atividade de acordo com o que você realiza, atividades físicas, entre outros, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Se eu bebo pouca água, minha urina sai mais concentrada, menos diluída, sai mais amarelada. É amarelada por quê? Por causa da urobilina. E a nossa urina, ela compõe-se então de 95% de água, 2% de ureia, para nós, animais ureotélicos, 2% de sais e 1% de outras substâncias, como amônios, vitamina, aminoácido, entre outras. Na próxima aula, nós vamos estar falando dos problemas gerados no sistema excretor. Por você beber muita água, por você beber pouca água, tá? Por problemas no rim, em pessoas que têm problemas genéticos de acúmulo de sais minerais que geram os cristais, que vão gerar os cálculos renais. Então, na próxima aula, nós estaremos falando, então, dos problemas gerados aqui no sistema excretor e com um aprofundamento sobre esses animais amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Beleza? Um grande abraço, gente!